E se eu te dissesse que em apenas 5 minutos pudéssemos espiar o futuro? Imagine a possibilidade de vislumbrar não apenas o que nos espera, mas como nossas decisões de hoje moldam os dias que virão. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, revelou que 68,7% dos brasileiros acreditam que o futuro é uma construção baseada em nossas ações presentes. Essa estatística nos leva a refletir: o que você faria se tivesse a oportunidade de ver o que está por vir? Em 2025, o Brasil enfrentará desafios sem precedentes, como o aumento da temperatura média e suas implicações na agricultura, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Imagine que, ao olhar para o futuro, você visse a produção de alimentos drasticamente reduzida, levando a uma crise de abastecimento. O que você diria para si mesmo hoje? Quais mudanças tomaria em sua rotina para contribuir com um futuro mais sustentável? O que poucos brasileiros sabem sobre essa previsão é que, se não agirmos agora, a conta sempre chega, e muitas vezes de maneira inesperada. Vamos voltar no tempo, para 1994, quando o Brasil lançou o Plano Real. Essa mudança econômica foi um divisor de águas, transformando a hiperinflação em estabilidade. Se tivéssemos, naquela época, vislumbrado o futuro, talvez tivéssemos evitado algumas armadilhas que nos levaram a crises políticas, como o Mensalão e a Lava Jato. Você já parou para pensar em como a história poderia ter sido diferente se tivéssemos uma janela para o futuro? Um dos maiores especialistas em comportamento humano, o psicólogo Eduardo Gianetti, afirma que nós somos a soma das nossas escolhas. Se essa afirmação é verdadeira, cada decisão que tomamos hoje ressoa em nosso futuro. Que escolha você faria se tivesse a certeza de que cada pequeno gesto poderia moldar uma sociedade mais justa e igualitária? Enquanto muitos brasileiros se preocupam com o custo Brasil, você já notou como a forma como lidamos com a educação e a tecnologia pode moldar nosso futuro? Em 2023, apenas 34% dos jovens brasileiros têm acesso à educação de qualidade, segundo o IBGE. Se olhássemos 5 minutos à frente, veríamos uma geração perdida, com dificuldade de competir em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado. Como isso impactaria o seu futuro ou o futuro dos seus filhos? Você consegue imaginar o contraste entre duas realidades futuras? De um lado, um Brasil com um sistema educacional robusto, que investe em tecnologia e inovação, formando cidadãos preparados para o mundo. Do outro, um país que ignorou essa oportunidade e se atolou na mediocridade. O que você escolheria se pudesse ver o impacto dessas decisões em um vislumbre do futuro? À medida que avançamos, podemos ver a ascensão da inteligência artificial e suas implicações para o mercado de trabalho. Um estudo do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2025, 85 milhões de empregos podem ser deslocados por máquinas. Se você tivesse apenas 5 minutos para observar isso, como se prepararia para as mudanças? O que você faria para garantir que suas habilidades estivessem alinhadas com as necessidades do futuro? A pergunta que fica é: como podemos utilizar essa visão do futuro para nos guiar? A doutora Natália Pasternak, renomada cientista, ressalta que o conhecimento é a única arma que temos contra a incerteza. Portanto, ao olharmos para esses 5 minutos, a educação e o conhecimento devem ser prioridades absolutas. Nos próximos 12 meses, você terá a oportunidade de influenciar o seu futuro e o de sua família. Não subestime o poder de suas escolhas diárias. O que você pretende fazer a partir de agora? Como você vai transformar essa visão em ação? A cada dia, somos confrontados com decisões que moldam não apenas o nosso presente, mas também o futuro. Como diz o ditado popular, quem não arrisca, não petisca. Então, que tal arriscar um olhar para o futuro e, a partir dele, construir um presente melhor? Afinal, o futuro pode ser incerto, mas a ação é sempre uma certeza. Você já parou para pensar em como o futuro pode ser moldado por pequenas atitudes diárias? Imagine que, ao olhar para frente, você visse um Brasil onde a preservação ambiental se tornou uma prioridade. Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que 75% da população reconhece a importância de ações sustentáveis, mas apenas 30% as pratica. O que você faria se soubesse que cada garrafa plástica reciclada, cada árvore plantada, poderia contribuir para um planeta mais saudável?
E se essa visão de futuro já estivesse ao seu alcance, esperando para ser realizada? Vamos refletir sobre a saúde pública. Em 2022, o Brasil enfrentou uma crise no sistema de saúde, com filas de espera que chegavam a 12 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. E se, ao olhar para o futuro, você visse um sistema de saúde eficiente, em que cada cidadão tivesse acesso rápido e fácil a tratamentos? O que poderia ser feito agora para garantir que essa realidade se tornasse verdadeira? A doutora Margarete Dalcomo, referência em saúde pública, afirma que a saúde é um reflexo da sociedade. Se isso é verdade, como você pode contribuir para uma sociedade que prioriza o bem-estar de todos? Em um futuro ideal, a inclusão social seria uma realidade no Brasil. Em 2023, o IBGE revelou que 25,4% da população brasileira ainda vive em situação de pobreza. Como seria a sua vida se você pudesse ver um Brasil sem desigualdade, onde todos têm acesso às mesmas oportunidades? O que você faria para que essa visão se tornasse uma realidade? A mudança começa com ações em nossa comunidade, com o engajamento em causas sociais, ajudando a transformar a vida de quem está ao nosso redor. A tecnologia, se usada de forma responsável, pode ser uma aliada poderosa nesse processo. Com a digitalização acelerada, o Brasil viu um aumento de 40% no uso da internet nas regiões mais remotas, segundo a Anatel. Imagine um futuro onde todos têm acesso à informação e à educação online, independentemente de sua localização. Como isso mudaria a dinâmica social? Se você pudesse ver isso, consideraria dedicar um tempo para compartilhar seu conhecimento e habilidades com aqueles que ainda não têm acesso à tecnologia? E se, em 5 minutos, você visse como as redes sociais podem ser uma força para o bem, unindo comunidades em torno de causas importantes? O que você faria para se tornar um agente de mudança digital? O professor Silvio Vieira, especialista em tecnologia, ressalta que a inovação é o motor do desenvolvimento. Como você pode ser parte dessa inovação? À medida que construímos esse futuro, é essencial lembrar que a empatia é o alicerce de uma sociedade mais justa. Você consegue imaginar um cenário onde a compreensão e a solidariedade se tornam a norma? O que você faria hoje para cultivar essas qualidades em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor? A verdade é que, ao olharmos para o futuro, somos constantemente desafiados a agir. O sentimento de urgência deve nos mover a buscar mudanças. A cada momento, temos a chance de fazer a diferença, de criar um impacto positivo. Você já pensou no legado que deseja deixar? Que tipo de mundo você quer que seus filhos e netos herdem? Nos próximos meses, você terá a oportunidade de fazer escolhas que podem transformar sua vida e a de outras pessoas. O futuro não é um destino fixo, mas uma série de possibilidades que se desdobram com base nas nossas ações presentes. O que você fará com essa responsabilidade? A hora de agir é agora. Por fim, lembre-se, a vida é feita de escolhas. Ao invés de esperar que o futuro aconteça, que tal começar a moldá-lo hoje? Como você pretende se tornar o arquiteto do seu destino? Aproveite essa chance de olhar para frente e então, com coragem e determinação, comece a construir o futuro que você deseja ver. Afinal, como diz o ditado, a esperança é o sonho de quem está acordado. E se eu te dissesse que, ao olhar para o futuro, você poderia descobrir que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na qualidade das relações que cultivamos? Imagine um Brasil onde a solidariedade e o apoio mútuo são pilares de uma sociedade próspera. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, indica que 72% dos brasileiros acreditam que a cooperação comunitária é fundamental para enfrentar os desafios sociais. Agora, visualize como seria essa comunidade unida, onde cada gesto de bondade reverberasse e criasse um efeito cascata de mudanças positivas. Você já parou para pensar em como pequenas ações, como ajudar um vizinho ou participar de um projeto comunitário, podem transformar vidas? Ao olhar para o futuro, você poderia ver um Brasil onde as pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas em suas contribuições. O que você faria hoje para ser parte dessa mudança? Que tal começar com uma conversa simples, ajudando alguém que precisa? O tempo avança e a tecnologia continua a moldar nossas vidas.
Imagine que em 5 minutos você pudesse observar como as inovações em saúde podem revolucionar o cuidado das pessoas. Segundo dados do Ministério da Saúde, 80% dos atendimentos podem ser realizados por telemedicina, facilitando o acesso a tratamentos e consultas. Como você se sentiria ao ver um futuro onde a tecnologia elimina barreiras e garante que todos recebam atenção médica de qualidade, independentemente de onde estejam? O que você faria para promover essa transformação, talvez compartilhando informações sobre serviços de saúde digital em sua comunidade? À medida que mergulhamos mais fundo nesse futuro, podemos vislumbrar a importância da cultura e da arte como agentes de mudança social. E se você pudesse ver um Brasil onde a música, a dança e as artes visuais são reconhecidas como fundamentais para a educação e o desenvolvimento pessoal? A pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura revela que 65% dos jovens que participam de atividades culturais apresentam melhor desempenho escolar. O que você faria para incentivar a expressão artística ao seu redor? Que tal apoiar artistas locais ou participar de iniciativas culturais que promovam inclusão? Por outro lado, como seria enfrentar um futuro em que as desigualdades persistam, agravadas pela falta de acesso à cultura? O que você diria a si mesmo se visse que a arte, em vez de unir, se tornou um privilégio de poucos? É hora de refletir sobre como cada um de nós pode ser um defensor da cultura, promovendo eventos e espaços que acolham a diversidade e a criatividade. A educação, como mencionamos, é a chave para um futuro melhor. Mas se, ao olhar 5 minutos à frente, você visse um Brasil onde a educação continuada é acessível para todos, como isso mudaria a sua perspectiva? O que você faria para se engajar em iniciativas de aprendizado e desenvolvimento profissional? A educadora Cláudia Costin afirma que a educação é a ponte para o futuro. Como você pode ser um elo nessa ponte, ajudando a construir um caminho mais seguro e acessível para as próximas gerações? E a questão da mobilidade urbana? E se você pudesse ver uma cidade onde o transporte público é eficiente e sustentável, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a qualidade de vida? Em 2023, a pesquisa do IBGE mostrou que 40% dos brasileiros gastam mais de 2 horas por dia em deslocamentos. Imagine um futuro onde esse tempo é reduzido pela metade. Que medidas você tomaria para apoiar projetos que visam melhorar a infraestrutura da sua cidade? E se cada um de nós se comprometesse a usar o transporte coletivo, incentivando a redução do uso de carros particulares? À medida que todas essas visões se entrelaçam, é crucial lembrar que o futuro que desejamos depende da nossa disposição para agir no presente. Você já pensou em como a sua voz pode influenciar mudanças? O que você faria se soubesse que a participação ativa na política local poderia resultar em melhorias significativas na sua comunidade? O que você faria para se envolver, talvez participando de reuniões, votando com consciência ou até mesmo defendendo causas que considera justas? Por fim, ao imaginarmos esse futuro ideal, é necessário cultivar nosso papel como cidadãos conscientes. Você pode se perguntar: que tipo de Brasil eu quero construir? O que me impede de agir? A resposta pode estar nas pequenas ações do dia a dia. E, se você visse que essas ações têm um impacto real e positivo, como isso influenciaria sua forma de viver? A verdade é que o futuro é um reflexo de nossas escolhas diárias. A hora de agir é agora. Pense nas sementes que você pode plantar hoje para colher um amanhã mais justo, mais solidário e mais pleno. Lembre-se, a esperança é o que nos move e a ação é o que transforma. Como você vai contribuir para um futuro que vale a pena? Como você se tornará parte da mudança que deseja ver? A resposta está dentro de você, esperando para ser revelada. E se eu te dissesse que, ao olharmos mais fundo para esse futuro que estamos construindo, podemos descobrir que a verdadeira força de transformação reside nas histórias que escolhemos contar? Imagine um Brasil onde cada voz é ouvida, onde as narrativas de comunidades marginalizadas ganham vida e se tornam parte do tecido cultural do país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revela que 62% dos brasileiros acreditam que a diversidade cultural é fundamental para o desenvolvimento social. O que você faria para garantir que essas histórias sejam contadas e celebradas? Pense na importância das narrativas que moldam a percepção que temos uns dos outros.
Se você pudesse vislumbrar um futuro onde a inclusão e a diversidade são celebradas nas escolas, como isso afetaria a forma como as crianças se veem e se relacionam? Que ações você tomaria hoje para apoiar iniciativas que promovam a diversidade nas salas de aula? Ao investir em programas que valorizam diferentes culturas, você estaria contribuindo para a construção de um Brasil mais coeso e harmonioso. E se, ao olhar para o futuro, você visse uma juventude engajada lutando por justiça social e igualdade? O que você faria para apoiar essa geração? O ativista e educador Paulo Freire sempre enfatizou que a educação é um ato de amor. Como você pode cultivar esse amor em sua comunidade? Que tal se envolver em projetos que incentivem o aprendizado ativo e a participação cívica, ajudando os jovens a se tornarem líderes e agentes de mudança? À medida que continuamos a explorar as possibilidades, não podemos ignorar o impacto das mudanças climáticas. Imagine que, ao dar uma rápida olhada no futuro, você visse cidades costeiras sendo submersas e comunidades inteiras deslocadas. O que você faria para reverter esse cenário? A pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que, se não agirmos agora, o Brasil poderá perder até 25% de suas áreas agrícolas até 2050. Como você pode contribuir para a preservação do meio ambiente? Que ações simples e cotidianas você pode adotar para reduzir sua pegada de carbono? Vamos considerar também a questão da saúde mental. Em 2022, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostrou que 30% da população brasileira relatou sintomas de ansiedade e depressão. E se, ao olhar para o futuro, você visse um Brasil onde o cuidado com a saúde mental é prioridade? O que poderia ser feito agora para garantir que as pessoas tenham acesso a apoio psicológico e emocional? A psicóloga Natália Pasternak ressalta que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Como você pode ser um defensor do bem-estar mental em sua comunidade, promovendo diálogos abertos e buscando recursos para aqueles que precisam? E a questão da acessibilidade? Imagine um futuro em que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, tenham acesso a espaços públicos, educação de qualidade e oportunidades de trabalho. O que você faria para apoiar essa causa? Em 2023, o IBGE revelou que apenas 18% das cidades brasileiras estão adaptadas para receber pessoas com deficiência. Que tal começar a questionar as estruturas ao seu redor e se engajar em iniciativas que promovam a inclusão? À medida que nos movemos em direção a esse futuro ideal, é essencial lembrar que a transformação começa em nós mesmos. Você já se perguntou sobre as barreiras que você mesmo pode estar criando? Que mudanças você pode fazer em sua vida para se tornar um exemplo de inclusão e solidariedade? A verdade é que cada um de nós tem a capacidade de ser um agente de mudança. Se você pudesse ver o impacto positivo que suas ações têm sobre os outros, como isso influenciaria suas decisões diárias? E se, ao olhar para o futuro, você visse que a felicidade não vem apenas da realização profissional, mas das relações que cultivamos? O que você faria para fortalecer os laços com sua família e amigos? A pesquisa da Sociedade Brasileira de Psicologia mostra que pessoas com laços sociais fortes têm 50% mais chances de relatar satisfação com a vida. Que tal dedicar mais tempo àquelas pessoas que realmente importam? Como você pode cultivar um ambiente de apoio e amor ao seu redor? Por fim, ao imaginarmos esse futuro que queremos construir, é crucial lembrar que cada um de nós tem um papel a desempenhar. A ação deve ser movida pela empatia, pela solidariedade e pela busca por justiça social. Você já pensou no legado que deseja deixar? O que você quer que as próximas gerações aprendam com você? A hora de agir é agora. Cada pequena atitude conta e pode desencadear uma onda de mudanças positivas. Então, como você pretende ser parte dessa transformação? Quais passos você pode dar hoje para criar um futuro mais justo, inclusivo e sustentável? Ao olharmos para o futuro, lembre-se de que a esperança é o que nos une e a ação é o que nos impulsiona. Como você vai se tornar um arquiteto do seu próprio destino e do destino da sua comunidade? A resposta está em suas mãos. E se eu te dissesse que, ao considerar o futuro, uma das chaves para a felicidade pode estar na gratidão? Imagine um Brasil onde as pessoas cultivam a prática da gratidão diariamente, reconhecendo não apenas as conquistas, mas também as pequenas bênçãos que frequentemente passam despercebidas.
Um estudo da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, aponta que a prática da gratidão pode aumentar a sensação de bem-estar em até 30%. O que você faria se pudesse ver o impacto positivo que isso teria nas relações interpessoais e no clima social? E se, ao olhar para o futuro, você visse cidadãos mais felizes, mais conectados e mais dispostos a ajudar uns aos outros? Quais hábitos de gratidão você poderia incorporar à sua vida hoje? Ao refletirmos sobre o futuro, é importante também considerar o papel do voluntariado. Imagine um Brasil onde cada cidadão dedica algumas horas por mês a uma causa social, seja ela o apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, a preservação do meio ambiente ou a inclusão de pessoas com deficiência. O que você faria se visse que essa simples ação coletiva poderia transformar comunidades inteiras? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, descobriu que 55% dos brasileiros acreditam que o voluntariado pode mudar a realidade social. Que tal começar a se envolver em projetos sociais na sua vizinhança? Você já pensou em como sua experiência e habilidades podem ser valiosas para aqueles que estão em situação de necessidade? E enquanto olhamos para esse futuro, não podemos esquecer o impacto das redes sociais. E se, ao olhar para frente, você visse uma comunidade online vibrante, onde as pessoas se unem para compartilhar conhecimento e apoiar umas às outras? A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV, revelou que 68% dos jovens acreditam que as redes sociais podem ser uma plataforma para o bem, promovendo ações sociais e engajamento cívico. Como você pode usar suas redes para promover causas que considera importantes? Que postagens ou conversas você poderia iniciar para ajudar a difundir mensagens positivas e incentivar a mudança? Além disso, vamos considerar a importância da diversidade nas lideranças. E se você pudesse ver um Brasil onde as vozes de todas as etnias, gêneros e classes sociais fossem ouvidas nas decisões que moldam o nosso futuro? O que você faria para apoiar a inclusão de minorias nos espaços de poder? Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que apenas 29% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Que ações você poderia tomar para apoiar a igualdade de gênero e a presença de mais mulheres em posições de liderança? Como você poderia se tornar um mentor ou uma mentora para jovens talentos que aspiram a fazer a diferença? À medida que nos aprofundamos nessa reflexão, é crucial lembrar que o futuro não é apenas o que vemos nas notícias, mas o que escolhemos fazer a respeito. E se, ao olhar para frente, você visse um Brasil onde a política é uma extensão do povo, onde os cidadãos se sentem representados e participam ativamente da construção de um país melhor? O que você faria para se envolver em movimentos cívicos ou políticos que promovam a transparência e a responsabilidade? A doutora Ana Paula de Souza, especialista em políticas públicas, afirma que a participação cidadã é fundamental para a democracia. Como você pode ser parte desse movimento? E se, ao olhar para o futuro, você visse uma sociedade que valoriza a inclusão e a acessibilidade? Um futuro onde todos têm acesso a oportunidades iguais, independentemente de suas limitações. O que você faria para apoiar a luta pela acessibilidade em sua cidade? Em 2022, a pesquisa do IBGE revelou que 90% das cidades brasileiras ainda não estão totalmente adaptadas para receber pessoas com deficiência. Que tal se envolver em iniciativas que lutem por um espaço público mais inclusivo e acessível? Além disso, vamos refletir sobre o papel da saúde mental na nossa sociedade. E se você pudesse ver um Brasil onde a saúde mental não é estigmatizada, mas sim priorizada e cuidada? Um estudo do Conselho Federal de Psicologia, CFP, mostra que 50% da população já enfrentou questões de saúde mental e que o acesso a serviços de saúde mental é essencial para o bem-estar coletivo. O que você faria para promover a conscientização sobre a saúde mental em sua comunidade? Como você pode apoiar amigos e familiares que estão lutando com seus próprios desafios? À medida que contemplamos todas essas questões, é fundamental que cada um de nós tome uma atitude. Você já parou para pensar sobre o seu papel na sociedade? O que você gostaria que as próximas gerações aprendessem com você? A verdade é que o futuro é uma construção coletiva, e cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para um mundo mais justo, solidário e sustentável.
A mudança começa dentro de nós, nas nossas ações diárias, nas conversas que temos e nas escolhas que fazemos. Então, como você pretende se tornar um agente de mudança em sua comunidade? Que passos você pode dar hoje para criar um futuro mais brilhante para todos? Lembre-se de que cada pequena ação conta e que a esperança e a ação, juntas, podem transformar realidades. Ao olharmos para o futuro, que possamos sempre nos lembrar de que somos todos parte de uma mesma história e que o que fazemos hoje ecoará por gerações. O que você vai fazer para ser o protagonista dessa história?